Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, de Jesus Cristo, o grande Salvador. Infelizmente, quando falamos acerca de salvação, há muitas concepções das pessoas, mesmo de pessoas cristãs, sobre como ser salvo. Eu gostaria, nesses próximos devocionais, de mostrar para você que Jesus Cristo não deu muita alternativa. Ou melhor, Jesus Cristo deu apenas uma alternativa. Ele deu apenas uma opção para aquele que de fato quer alcançar a vida eterna. E essa única opção ficou muito clara quando, já próximo da sua morte, ele fala aos seus discípulos da sua necessidade de ir ao Calvário, de morrer. E os seus discípulos, ao ouvirem isso, ficam entristecidos, ficam perturbados, e Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No céu há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. E o Senhor Jesus continua dizendo para os seus discípulos: e vós sabeis o caminho. Imediatamente Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus Cristo então diz para eles qual seria o único modo pelo qual eles alcançariam a salvação. E essa verdade está expressa em João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa resposta, Jesus não deu alternativas para que a pessoa pudesse conhecer a Deus, para que a pessoa pudesse conhecer o céu, para que a pessoa pudesse ser salva. Ele deu uma única alternativa: Ele mesmo. E nessa única alternativa que Ele deu, Ele falou de 3 características clássicas que colocam Ele como a única alternativa para a salvação: o caminho, a verdade e a vida. Os homens têm criado seus vários artifícios, aos quais eles desejam, por esses artifícios, chegar ao céu. E é por isso que eu gostaria de falar sobre essas 3 características que o Senhor Jesus se autodenominou para dizer de maneira absoluta: não há outra forma. Os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, entenderam também isso. Quando Pedro está pregando já ali para o Sinédrio, para as autoridades dos judeus, ele repete esse princípio de salvação: porque acima nos céus, embaixo na terra, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4 e 12. Há muitas formas que as pessoas pensam que podem ser salvas. Elas pensam que podem ser salvas tendo um bom procedimento, sendo pessoas boas, sendo pessoas caridosas, sendo pessoas que fazem o bem ao próximo, sendo pessoas que atendem aos necessitados, que doam aos necessitados, que socorrem aqueles que são moribundos e que muitas vezes as levam a fazer inclusive sacrifícios financeiros, sacrifícios físicos, para que elas possam demonstrar o máximo possível de bondade e caridade. Às vezes, meia-noite, vão levando o seu pão para pessoas que são mendigos, moradores de ruas, doam suas roupas, doam seu dinheiro, e assim elas imaginam que, ao serem caridosas, ao serem pessoas que estão se doando o que é seu, elas vão alcançar a salvação. Algumas pessoas pensam que elas podem alcançar a salvação através de penitências. Afinal de contas, elas são conscientes que são pecadoras. Elas são conscientes que Deus é um Deus santo. Então elas pensam que, ao fazerem penitências, elas conseguirão a sua salvação. E há vários tipos de penitências, desde aquelas que afligem o físico, como aquelas que afligem a alma. Aquelas que afligem os físicos é uma ideia até do tempo mais, digamos assim, medieval, onde as pessoas até mesmo chegavam a se ferir como uma forma de punição para o seu pecado. E dessa forma, a pessoa entendia que estava alcançando a salvação. Outros, por sua vez, passam tempos em oração, tempo em jejuns, passam tempo em meditação, passam tempo em rezas, passam tempo repetindo textos, passam tempo fazendo algo de cunho religioso, como uma forma de se
penitenciar, isso é, pagar uma pena, a fim de que seus pecados sejam purgados, perdoados, para que alcancem de alguma forma a salvação. Outras pessoas pensam que a sua salvação está assegurada pelos rituais que fizer na sua religião. Há religiões que determinam rituais para que as pessoas possam alcançar a sua salvação. Por isso, algumas pessoas estão tão preocupadas em se batizar, porque elas entendem que quando elas forem batizadas, então elas estão assegurando a sua salvação. Essa é uma doutrina muito antiga que é chamada de regeneração batismal, onde a doutrina dizia que o batismo perdoava os pecados, fazia com que a pessoa fosse salva. Eis o motivo porque muitos pais são tão preocupados em que suas crianças logo cedo sejam batizadas com a finalidade de que elas não sejam ou não fiquem pagãs e dessa forma, se morrerem, não irão para o inferno, mas irão para o céu. É só um exemplo do que as religiões dizem para que as pessoas façam algo a fim de receber a salvação. Então, não apenas isso, fazer outros tipos de práticas que a religião diz, faça isso e você vai alcançar a salvação. Venha para tantos dias na igreja e você vai alcançar a salvação. Venha fazer tantos dias disso ou aquilo e você vai alcançar a salvação. Muitas pessoas acham que o ato de frequentar a igreja toda semana, dia a ela toda semana, e quem sabe até contribuir com essa igreja, lhe dará um lugar no céu. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que até consertando certas coisas na sua vida, lhe dará um lugar no céu. Ou mesmo se tornar membro de uma igreja, lhe dará um lugar no céu. Infelizmente, nenhuma dessas formas que eu citei de maneira bem esporádica e de maneira até resumida, pode dar ao homem um lugar no céu, pode dar ao homem salvação. Porque Jesus Cristo não deu outra alternativa. Alguns pensam também que apelando para outras pessoas que são chamados de santos, elas também alcançarão a salvação. Que ao se dirigir a elas, uma vez que elas foram pessoas extraordinárias, uma vez que elas foram pessoas consagradas e dedicadas, elas poderão lhe dar alguma ajuda nessa salvação. E aí eu poderia incluir aqueles santos mais conhecidos, como por exemplo São Pedro, São João, São Paulo, até mesmo a mãe do nosso Salvador, Maria, uma santa serva de Deus. Mas eu preciso lhe dizer com toda sinceridade, eles não podem fazer nada por você. A Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, diz: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há uma outra forma, não há ninguém entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo. Por esta razão, eu gostaria que você entendesse nesses devocionais. E eu peço que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que você perceba, através da palavra de Deus, que não há outro meio, não há uma outra forma, não há um outro caminho, não há outro que seja vida e não há outro que seja verdade, a não ser Jesus Cristo. Essa foi a mensagem do Senhor Jesus e essa foi a mensagem que foi proclamada pelos apóstolos e essa é a mensagem que a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia nos dá. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que não seja Jesus Cristo. Eu te convido a aceitar essa vida. Eu te convido a andar nesse único caminho. Eu te convido a aceitar a verdade que é Jesus Cristo. Aceite-o como seu Salvador e você com certeza irá ao Pai. Você com certeza verá o Pai. Você com certeza terá a salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz.